Recebo hoje aqui no Pensar e Vencer muito mais do que um amigo, uma pessoa hiper talentosa, um empreendedor de primeira classe. Classe não é só local não, nem regional, nem nacional, de classe mundial, vocês vão ver aqui, né? E uma das pessoas mais engajadas e competentes que eu certamente já recebi nessa bancada aqui. Muito obrigado, Vinícius Roseira, por você estar aqui no canal Pensar e Vencer. É uma honra entrevistar um comunicador, posso dizer, mas outras facetas que você vai mostrar aqui. Muito obrigado, me sinto honrado de receber você aqui no canal. Meu irmão querido, em primeiro lugar, quem tem que agradecer sou eu, porque ver o brilho nos teus olhos para falar isso, vocês não têm noção da recepção que nós estamos tendo aqui. Essa equipe que você tem ao teu redor, essa tua tranquilidade de transmitir o que você já vem fazendo. Você fala que eu sou um comunicador, mas ele é um comunicador, ele ainda não percebeu isso. A honra é minha, de coração eu estou aqui. Nós temos essa sinergia de amizade, né? Por N oportunidades. E verdadeiramente falando, Eduardo, assim, o programa tá super 10 e agora a gente vai falar contigo. Ó, vamos lá então. Vinícius, eu queria te propor o seguinte, a gente não tem roteiro aqui, esse é o desafio, isso é que torna o Pensar e Vencer ainda mais dinâmico. Eu queria ir para a sua primeira referência empreendedora. Quem foi ou quais foram suas referências empreendedoras na sua infância ou na sua adolescência? Se puder pontuar mais ou menos quantos anos você tinha e que referência foi essa, claro, e por que ela aconteceu? Eu venho de Piedade, tá? Do subúrbio do Rio de Janeiro, e onde eu tive ali, meu pai sempre foi um comerciante. Ele começou trabalhando com automóveis, chegou a ser sócio lá da Abolição de Veículos naquele período, onde a extensão de um mercado do automóvel era muito legal, né? E a minha animação, a minha vontade de ver aquela coisa do comercial, do compra e venda, Eduardo, nasceu ali com ele. Mas tinha a veia da arte dentro da gente. Quantos anos você tinha? Ali eu tinha meus 13 para 14 anos, quando eu vi e eu senti eu falei, caramba, que legal você conversar com as pessoas, trabalhar, vender algo que você tenha em mãos, compartilhar isso com as pessoas. E eu acabei começando a fazer isso. Eu trabalhei com meu pai um bom tempo, em vendas de automóveis também, e até que o momento que o mercado, se não me engano foi em 88, né, houve uma grande queda, com as grandes inflações, e meu pai teve uma falência naquele período, e eu tive que, aos meus 17, trabalhar numa das maiores empresas, que para mim ainda é, e eu só não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas fui trabalhar no Baú da Felicidade, cara. Você sabe o que eu fiz? Eu fui gerenciar, tá? Acho que eram uns 120 a 150 vendedores do Baú da Felicidade. Aos 17 para 18 anos eu fui convidado por um grande gerente ali em Madureira, que era o ponto do Baú da Felicidade. O epicentro do Rio de Janeiro. Você lembra disso? Não, o centro geográfico do Rio, para quem não sabe, já me permitindo uma parte, é Madureira. É Madureira. Porque nós não temos Zona Leste aqui, né? A Zona Leste é o mar. É isso. Então, o centro geográfico do município do Rio de Janeiro é Madureira. E aí eu venho de Piedade, Madureira, sento ali, conheço o que é Portela, né? Sou ali por parte dos meus tios, que eram muito... curtiam muito a night do Rio de Janeiro, né? E eu muito garoto, muito moleque e tal. Mas eu comecei ali. E aí eu fui supervisionar no Baú da Felicidade. E ali eu falei assim, peraí, eu quero ser vendedor. Mas a música já estava dentro de mim. Eu trabalhava pela parte da manhã, veja, no lado comercial, e à noite eu fazia o que eu gostava, que era aquela coisa de você pegar e brincar e fazer. Como é que começou a música também? Qual é a primeira música que você pode brindar aqui? O mais legal, nessa fase tinha... eu até
agora recentemente com o José Carlos Araújo, né, no programa dele também está fantástico. Você tem que estar lá, Zé. Eduardo tem que estar contigo aí, nesse teu programa também. E o Zé falou, Vinícius, como é que foi isso? Né? E eu falei, eu tinha assistido a morte de um grande ídolo naquele período que tinha parado o mundo. Eu falei, caramba, mas que voz linda que aquele cara tem, como é que é aquilo, como é que é cantar? E eu falei, eu preciso tocar um violão. Eu não tocava, eu sou autodidata no violão. Sensacional. E aí eu fazia aquilo. Wise men say only fools change, but I can't help falling in love with you. Sensacional. Ali eu quis ser músico. Sensacional. E você com aquela mistura toda, né, que você tem ali em Madureira. Para quem não sabe, Portela, Império Serrano. Um pouquinho mais Caprichosos de Pilares. Caprichosos. Tradição, que acabou dividindo a nossa Portela. Exatamente. Meu tio foi da tradição e fez uma divisão tremenda naquilo. Aquele momento foi demais. O samba também te influenciou bastante, muito, né? Muito. Apesar de você ter trazido aí um ícone mundial, né? É sensacional. E assim, o samba também, você viveu muito ali o samba, percussão, etc. Muito. E esse lado autodidata seu, ele vem de onde? Então, meu pai tinha um lado, uma veia artística ali. Segundo ele conquistou minha mãe tocando bongô. Eu falei, mas como é que você fazia isso? Eu falei assim, eu tocava. Mas quem tocava violão? Eu falei assim, os amigos. Aí ele vinha, eu sei que vou te amar em ritmo de bolero, por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. Cara, e o mais legal, o meu nome veio em homenagem a Vinícius Moraes. Vinícius, então, tá explicado a origem do nome, né? O Vinícius parece que se chama Marcos Vinícius Moraes, né? E eu, por causa da minha mãe, veio ali o Marcos Vinícius Roseira, que veio lá de Portugal, né? A vida faz assim, Eduardo. Tem uma coisa legal que eu faço esse projeto, começo a comercializar de manhã no mercado do baú, à noite fazendo show em People, Germania, Pizza Palace, todos os bares, convenções do Porto Belo. Alô, Nilo Sérgio. Nosso querido Nilo Sérgio era o diretor financeiro. Eu nunca mais eu esqueci disso. Porque ele falou assim, Vinícius, a gente se conhece de algum lugar. Eu falei assim, você assistia os meus shows dentro do Porto Belo. Ele falou, cara, você era aquele cara? Eu falei, era, cabeludo, com violão, o amor explodindo, né? E assim, a vontade, Eduardo, que eu acho que a gente tem que ter. O teu programa fala muito disso, de você pensar e vencer. Você tem que ter sempre isso na tua cabeça. Independente das tuas dificuldades. Porque não são pequenas as dificuldades que nós vamos ter pela nossa vida. Foi assim que a gente deu o start e dali sair para a Europa. Mas vamos lá. Isso você começa a tocar com 19 anos. Para 25 anos de idade. Aí você começa a fazer esses shows, tanto no, vamos chamar, corporativos, e mais nesses locais que eram referências nacionais. Você está falando People, Jazzmania, você está falando de locais que eram elite do Rio de Janeiro. E você foi construindo seu nome, sua marca, sua carreira foi avançando. Conta um pouquinho como é que foi essa sua trajetória na música. O legal é que assim, aí vem aquelas dificuldades e a grande vontade de vencer. Então foram imensas oportunidades que eu tentei fazer para mim dentro da música aqui no Brasil. E eu batia realmente algumas portas, Eduardo, e o cara falava, não, aqui já tem aqui o Roberto. Aí eu falei, peraí, por quê? Não, porque você canta... Se alguém tocar seu corpo como eu, não diga nada. Não vai dizer meu nome sem querer.
a pessoa errada. Aí eu falei, peraí, cara, mas isso aqui tem um Roberto, então eu vou lá pra BMG. Aí, cara, aqui eu tenho o Fábio Júnior. Eu falei, caramba, onde é que eu entro nisso? E aí veio a grande vontade de continuar vencendo e o teu objetivo. Acabei fazendo um projeto discográfico, sozinho, independente. E que era muito difícil e demorado. Não era fácil. Naquela época. Mas eu acho que eu tenho que, Eduardo, quando... eu sou um cara muito espiritualizado e eu acho que assim, Deus está regendo muita coisa na tua vida. E eu sou um cara muito crente nisso. Nunca eu estive sozinho. Nunca. Na minha vida eu nunca estive sozinho. E eu tenho certeza que, assim, em determinados momentos, não era legal que acontecesse ali. Então tinha um propósito. Naquele mês seguinte, eu tive uma porta que se abriu para o mercado europeu. Deixa eu só voltar um pouquinho, Vinícius, num ponto importante. A gente tem uma audiência hoje dos 12 aos ilimitados anos, tá? Hoje tem gente jovem de mentalidade com 100 anos que nos acompanha. Fala um pouquinho de como foi fazer uma gravação própria. Porque hoje em dia, principalmente essa galera mais nova, acha que pega um celular, filma, né? Então, não era nada disso. Nada disso. Era uma coisa quase que artesanal. Totalmente artesanal. Era cara. Isso. Explica como é que era e quanto tempo levou. Olha, para você ter uma ideia, naquele período, um custo de uma produção... Bota em dólar aí, mas... Vamos falar de $10 mil. 10 talvez não, mas uns $7 mil hoje. Uma boa gravação que você tem ali a possibilidade de mostrar numa gravadora. É só para mostrar, tá, gente? Não é para sair explodindo nos canais hoje mercado, que você consegue digitais, que você consegue fazer. Não, isso daí era para gerar o master, né? O que nós chamávamos de demonstrativo, né? Perfeito. Era uma fita demonstrativa onde você vinha ali e levava, sei lá... Estúdio, né? Tinha tudo, músicos, tudo de primeira linha. E você tocou num assunto, Eduardo, que assim, que eu acho que está carente hoje nesse mercado, porque hoje está tudo muito digitalizado. Mas veja, a qualidade musical que havia naquele período, você vê que hoje tem imensas pessoas que preservam o disco vinil. Sim. Você tem uma outra sonorização. Então, naquele período, você conseguia gravar por músicos. Você tinha que ter os músicos, era o contrabaixo, era o bateria. Hoje não, hoje você tem tecnologia que te coloca tudo dentro de um teclado, num computador, e você faz tudo mediado. Né? Mas naquela época não era fácil. Não precisa ir muito longe não, Vinícius. Mais recentemente, a gente investia naqueles home theaters, né, com as caixas de som, woofers, subwoofers, etc., tweeters. Então, assim... E aí hoje você tem uma caixinha, por mais que a qualidade tenha melhorado muito das caixinhas, é outro mundo. A gente fez um downgrade na qualidade sonora absurdo. É verdade. E o mercado aceitou pela praticidade. Eu não sei até que ponto. Isso me entristece. Sim, né? Então você está tocando num ponto que... E a nossa analogia muitas vezes aqui é com o mundo empresarial. As empresas, muitas vezes... em busca de um custo mais baixo ou de uma velocidade maior de logística, de entrega, elas estão mexendo nos seus core business e muitas vezes não estão percebendo. Como o nível está caindo como um todo, isso está meio que passando. Mas já tem gente ali numa volta e tal. E esse exemplo que você trouxe do mercado da música, do mercado fonográfico, ele ilustra muito bem diversos ambientes de negócio. Então ele fica ligado porque, de repente, algumas simplificações, elas já estão ultrapassando o limite aceitável e a sua empresa pode estar pagando por isso. A gente está falando de inteligência artificial aí como se fosse uma coisa que se fosse ali na esquina e comprasse. A inteligência artificial hoje faz canções. Olha, eu quero fazer um tema. Mas é isso, né? Escreve por amor aí por mim e faz o tema. Ela faz a música. Inclusive você escolhe a voz, né? Incrível, né? Mas a gente está falando de alta qualidade, né? Eu acho que nós temos que olhar para frente, temos, Eduardo, mas com alguma cautela, né? Tá aí o Exterminador do Futuro, há muito tempo atrás, já nos mostrando, né? Longe de não apreciar o talento, né? O master talento do nosso querido Elon Musk, mas há de se ter um cuidado. Perfeito. Vamos voltar lá, Vinícius, que a história tá boa demais. Aí você estava falando que abre uma janela para você. Qual foi essa janela e por que foi um momento em que você teve uma escolha importante
para você dizer ao longo da tua trajetória, e sempre pontua com quantos anos você estava, Sim. que você tem uma carreira muito precoce, né? Você começa muito novo, tanto no lado empresarial, já fazendo uma receita muito relevante, e eu acredito que vá afunilando em alguns momentos as suas decisões a partir do momento que você desenvolve-se no mercado fonográfico também. 99 eu consigo acertar nesse disco e acerto no mercado europeu. E a primeira gravadora que pega o disco, tive a oportunidade de 2 gravadoras nos mandarem um contrato. Naquele período estava noivo de uma deputada federal, a mais linda deputada federal do Rio de Janeiro e a mais jovem deputada federal do Rio de Janeiro. E ali houve um momento em que eu falei assim, não, eu preciso apostar na minha vida. E houve um desentendimento. Eu falei, espera um pouco, porque eu tenho que conquistar o nosso sonho. E aí vem a vontade de vencer, né? E o legal, Eduardo, é que ali eu fui para o mercado europeu. Com 2.000 euros de um contrato, onde a gravadora falou assim, olha, lembra que eu gastei 7 mais 7 mil dólares? Então eu recebi 2.000 euros e a gravadora falou assim, vem para cá, se der certo, a gente renova. O primeiro mês foi disco de ouro. E foi o máximo, porque Portugal me abraçou e trouxe para mim não só o lado do lado da sensibilidade, da realização pessoal, mas como também o lado financeiro que a gente queria almejar, né? Sensacional. Fala mais um pouco sobre essa questão. Como é que você chegou lá? Isso. Porque poucos... Assim, gente, não é fácil tomar essa decisão que ele tomou, não. Primeiro que você teve que... os outros caminhos empresariais teus já tinham sido deixado de lado. Totalmente. Ou seja, você zerou a posição de receita ou qualquer coisa que você tivesse ali, aquilo você já tinha afastado do teu radar. E aí você vai para Portugal, deixa um relacionamento para trás, ou seja, não é só uma decisão profissional, tem um lado pessoal também diretamente envolvido, e você chega lá como um brasileiro. Quais foram as suas incertezas, seus medos? Por mais que você tenha esse lado aguerrido, esse teu lado de confiança, determinação, que é fundamental para quem empreende, você foi com que tipo de receio? Todos. Qual era o seu maior medo? Todos. O meu pior... Além de não dar certo. É engraçado. Quando eu chego, eu não fui com medo de não dar certo. Eu falei, peraí, eu já fiz, já acontecer. O fato deles está numa etapa. Já está na etapa, está na fase, estou no primeiro degrau. A gente precisa continuar escalando, né, Eduardo? Mas o meu maior receio foi ter deixado de fato, pela primeira vez, a minha família. E isso é um momento em que você tem que aprender a se desligar um pouco, né? Por mais que nós tivéssemos ali elos, porque naquele período não tinha essa ligação de internet. O máximo. Comunicação era dificílimo, gente. O celular estava nascendo, não, mas ele estava. Os Nokias. Pequenininhos Nokias, né? Fazer uma ligação interurbana, internacional, era uma coisa carésima. E não era fácil fazer, você não podia nem ficar muito tempo ali. Com um orçamento de 2.000 euros, não dava nem para. Ou eu vou comer ou eu vou ligar, né? Não, as pessoas não têm noção do que acha que é mandar um WhatsApp ou falar. Então, galera, nós estamos falando de uma outra época, não muito distante, estamos falando de 25 anos atrás, em que comunicação não é nem de perto o que a gente tem hoje. E com maior facilidade, porque isso talvez te traga um pouco mais de facilidade para buscar esses objetivos, falando da indústria fonográfica, né? Porque a gente está colocando algo aqui. Eu sempre tive na minha vida o lado da comunicação, né? Sempre gostei de viver isso, e o entretenimento, de estar ao público. O sonho de querer cantar era o sonho de querer abraçar o mundo com amor, com paixão, com respeito, dentro das canções que eu inclusive produzia. E aí eu chego em Portugal, Eduardo, com a garra e com a coragem, com aqueles 2.000 euros, falei assim, me recordo que quando eu li o contrato, estava lá escrito, olha, pequeno almoço e não era hotelaria, era você terá um pequeno almoço e ficará num local chamado, que me fugiu agora a mente, mas eu falei, peraí, pequeno almoço não dá, gente, pequeno almoço não tem. Como é que é isso? Um contrato com um pequeno almoço, né?
Você vê aqui a linguagem naquele período, né? Para um jovem que estava querendo buscar, faltou-se ali um pouco do entendimento. E o alojamento. Vinícius, você vai ficar num bom alojamento e com um pequeno almoço. Eu falei, peraí, não quero esse contrato. Como pequeno almoço, grande do nosso jeito, né? Olha a cabeça do garoto, né? E assim eu fui, o Eduardo. Cheguei com a cara e a coragem. Esse primeiro mês e meio em Portugal, eu não passei fome, mas eu passei frio. E o coração apertava muito das necessidades de ter ali a saudade da minha família. A minha filha já tinha nascido. E não é mole, mas aí vem uma coisa que você tem que buscar. Se você acredita, você tem que buscar. Você tem que fechar os teus olhos e falar assim, você não está sozinho. Se tem algo que rege tudo isso, o teu objetivo está sendo feito. Acredite em você e vai em frente, entrega. E propósito assim, e fé, né? Propósito e fé. Fé principalmente, cara. E assim eu fiz. Primeiro mês eu caio de paraquedas num projeto chamado Noite Romântica FM, que era a maior rádio, tipo a Rádio Cidade FM. A Rádio Cidade FM chamava-se Romântica FM em Lisboa. E os caras produziram, tipo assim, no Maracanãzinho de Portugal, que é o convento de Beato, em Portugal, lindíssimo lugar. E lá eles produziram ao vivo, online on time, o que nós tínhamos aqui, que era o Globo de Ouro. Lembra do Globo de Ouro? Lembro. A Rede Globo fazia aquilo como ninguém, né? E só que eles queriam o Paulo Ricardo para fazer o show. Mas tinha um brasileiro, maluco, já estava lá, apaixonado pela música. E o cara falou assim, não, traz aquele cara que tá aí, o tal do Carioca que chegou aí, que era o Vinícius. E aí eu caio de paraquedas no maior programa de televisão falando de uma noite romântica. Eu cheguei ao palco, Eduardo, apresentando o Roupa Nova, a Joana, o Rick Martin, o Julio Iglesias. Então, eu brasileiro... E você nunca tinha apresentado também um programa. Você não era um apresentador. Nada. Você aceitou o projeto e mais uma transformação. Na garra. Então, nós já fomos. Determinação. Baú da Felicidade, músico, apresentador. Já tem mais coisa, tá, gente? Não, mas vamos lá. Aí você foi com a cara e a coragem. Foi e a avaliação? Sucesso. Quanto tempo ficou o projeto? O programa ficou... o programa vai no ar no Dia dos Namorados. O disco estoura com a música do Carlos Colla e Michael Sullivan, que hoje foram os meus convidados recentemente no programa. E ali acontece Portugal para mim. Naquele mesmo período, quando eu saio do palco da apresentação, o diretor artístico falou assim, olha, porra, brasileiro, tu ficarás mais tempo conosco. E aí assinou um contrato. Foram 10 anos no mercado europeu. Vamos então falar, mas senão a gente vai ficar falando aqui desse seu episódio. Vamos, dessa sua parte da história tão importante para você, né? Vamos falar do seu retorno para o Brasil. O que motivou você a voltar? Além da saudade, além de novos projetos, quais foram os pontos fundamentais? Exauriu lá? Teve algum outro fator? Teve. Né? Como é que ficou isso e como é que você volta? Você lembra que eu falo no início que eu acho que a gente tem que ter essa garra, esse propósito e fé. Então, naqueles projetos que eu realizei, nos primeiros, que foram 4 projetos que eu lancei no mercado europeu, e logo no primeiro projeto, eu gravo a 13ª canção, a canção Nossa Senhora do Roberto Carlos, autorizado pela gravadora, e nós fizemos a gravação. Ali, o trabalho... Lá em Portugal. Lá em Portugal ainda. Quando eu gravo essa canção, uma das pessoas que estava muito envolvido no mercado fonográfico, ainda no mercado da Alemanha, português, mas da Alemanha, porque a colônia portuguesa é muito grande. São 2,5 milhões de portugueses que estão espalhados entre vários países. 25% da população, né? 25%, exatamente. Que se encontram julho e agosto, que fazem a temporada estourarem, né? Que é o verão europeu, principalmente em Portugal, Eduardo. E aí, um desses grandes amigos, que se tornou, né, um grande amigo, falou, Vinícius, você tem que conhecer o cara que é o produtor do Roberto Carlos. Aí você imagina, o cara que sai em 99, né? Aqui do Pizza Palace, do People, do Germania, dos hotéis Porto Belo, Portugal, esses hotéis que fazia convenções,
E aí você ouve um cara e fala assim, pô, tu tem que conhecer o Roberto Carlos, o produtor do Roberto. Eu falei, cara, esse cara tá maluco, né? Mas a fé, eu falei, manda música para ele ouvir. Aí ele mandou. E eu tinha esquecido aquilo, Eduardo. Muito rapidamente falando, isso foi no primeiro disco. No terceiro CD, quando já vem ali o número de rescisão contratual, eu peguei a gravadora e falei assim, bom, vamos renovar ou vamos continuar? Porque eu preciso ter uma ideia do que a gente vai fazer, né? E aí eu ligo para esse amigo, falei, você mandou aquele material? Vinícius, mandei, e não só mandei, como ele disse que está à tua disposição. Aí eu falei, peraí, então isso abre uma porta para eu voltar ao meu país. Isso já foi em 2003. Já era o terceiro CD que eu tinha lançado no mercado europeu. Olha a determinação e vontade aí, né, Eduardo? Eu bato na porta desse cara chamado Mauro Mota, que acabou de nos deixar, faleceu, mas esse cara cuidou simplesmente da carreira do Roberto Carlos por 30 anos. E o Mauro foi o cara que falou assim, não, meu irmão, tu não tem que ficar aí, tu tem que voltar. E você tem que gravar aqui no Brasil. Eu falei, cara, não sei se vai acontecer, se eu vou conseguir fazer tudo isso. E na gravadora de Portugal, eu digo a eles, falei, gente, nós temos aqui uma oportunidade diferente. Vocês querem continuar o projeto ou a gente para por aqui? Porque eu tenho o produtor do Roberto gravando comigo. E os caras piraram, Eduardo. Os caras disseram, olha, você consegue o produtor do Roberto e assim eu volto ao Brasil. Não só gravando com o produtor do Roberto Carlos, mas no estúdio onde o Roberto gravou Number One. Vinícius, dá só, não sei se você vai conseguir precisar, mas se for aproximado, do momento que é ofertado esse contato até o momento que você lembra e torna isso realidade, qual foi esse ato? Meu irmão, que coisa linda, cara, tu tocar nesses assuntos. Cara, é assim, é aquele momento de você se ajoelhar, de você chorar, de você gritar no carro desesperadamente, falar, cara, você tá dando um passo que você não podia imaginar, né? Isso, eu acho que é o que te deixa, é o que te marca. Porque, claro, que é maravilhoso você estar com o teu público, é maravilhoso você fazer o sucesso que nós fizemos lá atrás, mas essa satisfação pessoal não tem preço que te pague. O reconhecimento também, né? O reconhecimento, então, foi maravilhoso. Que até hoje, né, Eduardo? O Mauro me acompanhou até pouco tempo atrás. E ele foi um cara que não só me permitiu voltar ao Brasil e apresentar o projeto fantástico ao Chico Anísio. Vamos falar dessa sua volta, então. Você volta ao Brasil, de novo com a cara e a coragem, né? Claro, tendo construído 10 anos de uma carreira internacional, que é para poucos também, tá? Pouquíssimos, principalmente no seu segmento, que é um segmento, eu posso chamar de elitizado, né? Com muitos favorecimentos e carimbos, né? Que são renovados muitas vezes de uma maneira não republicana, digamos assim, mas você é sempre um guerreiro e foi um cara de sucesso. Aí você toma uma outra decisão de retorno, também muito difícil. Quais foram novamente seus medos, incertezas? Claro, de novo, garra, cara e coragem você já tinha. Quais foram os seus medos e por que você toma essa decisão em definitivo? O meu maior medo foi dizer não à gravadora de lá. Porque eu tive que decidir, e aí vem a decisão, né? Uma escolha, Uma escolha, né, Eduardo? Porque ou você fica ou você quer almejar algo maior. E eu tive que dizer à editora, né, que em Portugal chama-se editora, que eu tinha um projeto com o produtor do Roberto Carlos e que eles poderiam me perder. E foi o que aconteceu. Então, esse foi um medo. Eu falei, cara, eu vou virar as costas para um cara que abriu as portas para mim aqui. E aí sentei com o presidente da gravadora e falei, olha, meu presidente, acho que tem algo muito maior que pode nos acontecer. E ele compreendeu perfeitamente. Ele, muito estrategicamente falando, Eduardo, como um grande distribuidor de produtos fonográficos em Portugal, ele permitiu que eu voltasse ao Brasil, fizesse todos os caminhos. Jô Soares, Faustão, lançando o disco pela Som Livre, com o produtor do Roberto, e chegou em Portugal, quem fez a distribuição foram eles. Ou seja, mas quando você pisar aqui, quem vai vender o seu CD sou eu. Isso é fantástico, cara. Isso foi maravilhoso para mim. Mas foi uma luta poder ter que explicar aquele que tinha estendido a mão para mim que tinha algo maior para a gente fazer.
E ele teve uma visão também de continuidade importante, né? Te apoia, mas deixa uma marra importante comercial, etc. Justa, né? Justa. Você é sempre muito justo também, né? Que é outra qualidade que no mundo do empreendedorismo, no mundo empresarial, essa questão da ética e da justiça, muito falada e pouco praticada, ela no longo prazo, ela te deixa frutos sempre saudáveis. Então, mesmo que você esteja tomando uma pancada ali, aqui ou ali por ser ético, por ser correto, por ser transparente, insista. Né? Porque se a pessoa for boa do outro lado, se a pessoa compreende e ela te apoia na sua trajetória, por mais difícil que possa ser o seu momento. Tá? Volta para o Brasil, e aí? O que acontece? Chegou ao Brasil, caso, e aí o disco corre maravilhosamente bem, a gente consegue fazer grandes programas de televisão que estão no ar ainda, né? Se você visitar e poder, vai localizar facilmente. O YouTube é maravilhoso. Conta, né? Apesar de eu ter sido lá cortado, né? Cortaram o meu YouTube, né? Essas coisas que a gente sabe como acontece, daqui a pouco volta. A grande verdade é que em 2008 a Som Livre, com o pai do Cazuza, faleceu. Sim. E a Som Livre foi vendida e eu perdi, como muitas gravadoras perderam o seu mercado. Então ali nasce uma nova vírgula. Falei, caramba, e agora? Mas peraí, Vinícius, agora a gente entra num ponto que vai se aproximando do presente, e aí você tem mais um momento de disrupção na sua vida, na sua carreira. Realmente é uma bomba atômica. Muito. O mercado fonográfico como um todo já vinha ali tomando umas pancadas. Mas a Som Livre muda, realmente é quase que a crise imobiliária de 2009, né? Mas aqui no Brasil foi uma A Som Livre em Portugal, Eduardo, foi vendida por 4 euros em Portugal. Segundo fontes, uma empresa que faturava 2,5 milhões de euros ao ano, só com produtos, com a venda. De revendas. Mas vamos lá, aí você fala um pouco desse momento e como é que você busca uma saída ali. Você veja, aí eu já estou em 2010, né? Sem apresentações em Portugal. Falei, peraí, eu preciso reinventar alguma coisa que me dê primeiro a satisfação pessoal e o lado financeiro. E aí eu volto ao Brasil e reinvento a ideia do Canal do Rio. Por quê? Eu chegava em Portugal, as pessoas me cobravam e falavam, nossa, mas o Rio é maravilhoso, mas aquela violência, aquilo. E eu falei, gente, olha só, eu quero falar bem do Rio. E aí veio a história do Canal do Rio. O Canal do Rio nasceu com aquela a tônica do Rio do bem, do Rio da qualidade. Falei, peraí, eu gosto de conversar, eu gosto de falar, eu gosto de fazer isso aqui, eu gosto de olhar no olho, né? E gosto de música, né? Então vou tentar fazer algo que me dê um entretenimento. E eu traga os meus grandes amigos ao meu lado e fale bem da minha cidade, do meu estado, daquilo que eu gosto de falar. Cultura, arte, lazer, política, turismo. E a gente começou a crescer nesse conteúdo. O Canal do Rio hoje está fazendo 6 anos no mercado. Graças a Deus, com muitos conteúdos, rodando, trabalhando, com muito desempenho, muitos parceiros conosco ainda. E a gente continua acreditando. Para quem não conhece, o Canal do Rio é de altíssima qualidade, um conteúdo primorosamente elaborado, dirigido pelo Vinícius, e realmente é isso que ele falou. É um exemplo do Rio do bem, é do Rio que a gente vive 99,9% do tempo. A gente não está aqui no Rio vivendo um Rio da violência. Claro que isso impacta, isso incomoda, mas a realidade do Rio é o Rio do bem. E da qualidade. E da qualidade, e do conteúdo diferenciado, e das belezas naturais inigualáveis, e de um trabalho honesto, de um empreendedorismo raiz diferenciado. Ou seja, a gente está falando, e o Canal do Rio retrata isso muito bem. Então, entre lá, inscreva-se no Canal do Rio, nas plataformas, que você vai ter um conteúdo de primeira classe. Você vai usar esse conteúdo por muito e muito tempo, tá? Vinícius, vamos lá. Muito feliz de ouvir falar isso. Mas é sensacional, porque assim, a gente vai falar de outros conteúdos que você gera, mas o Canal do Rio foi realmente uma visão
diferenciada, porque hoje você falar de ter um canal, como a gente tem um canal aqui, pô, não chega nem perto do que esse cara fez aqui, gente. Quando ele enxerga o Canal do Rio, ele é um diferencial dentro de uma mídia que não existia. Ele pega um segmento, na verdade ele pega o Rio como um todo, e ele coloca o Rio em evidência de uma maneira super exclusiva. É isso que ele faz. Faz isso com entrevistas, faz com coberturas, faz com conteúdos estratégicos diferenciados, faz com fomento à atividade empreendedora. Então ele vai falar um pouquinho aqui, já cansei de dar spoiler aqui, você fica aqui com a gente para ouvir mais. E aí o Canal do Rio você começa a desenvolver. Óbvio que você é uma pessoa de comunicação fácil, mas você seleciona muito bem os conteúdos do canal. Senão ele não teria chegado até onde chegou aqui, né? Aí, mais uma vez, você bota o Canal do Rio no ar. Hoje é um pouco mais fácil, mas nada fácil. Você manter um canal, você manter um canal não é fácil. A gente que faz aqui o Pensar e Vencer sabe como é cuidadoso o trabalho, quanto tempo você tem que dedicar. E o seu tem uma complexidade num outro patamar. Quais foram seus medos até aqui? O que te dá mais prazer no canal? O que você quer para o canal no presente e no futuro? Eu quero, sem dúvida alguma, a gente tem traçado uma meta aí para o Canal do Rio. Primeiro, de trabalhar com tudo focado ali no IA. Então eu sonho hoje nessa plataforma, que não é de hoje, né, como você falou muito bem, Eduardo, de ter ali os nossos aplicativos, que está faltando, já não é sem tempo que viesse ali esses aplicativos, eu já tenho sido cobrado por isso, mas eu não queria fazer nada com o pé na frente. Então a gente está ali moldando uma estrutura onde a gente consiga trazer a IA, e aí é uma exclusiva aqui também. Tem muita gente fazendo, mas a grande verdade é essa. Olha o presente para você. Tudo que você esteja ligado ali para assistir, sendo controlado pela inteligência artificial. E que o Canal do Rio vai trazer um pouco dessas anuências ali, que no segundo bloco eu mostro para vocês. Pô, que legal. Ô Vinícius, vamos lá. Além do Canal do Rio, você também começou a empreender com outras coisas super diferenciadas. Né? Por favor, enumere-as. TV Golf Brasil, né? Aliás, é um dos motivos que nos traz aqui, né? Essa amizade do golfe que você tem. Esse cara é um golfista de primeira. Eu sou apenas um amador, né? E eu tô no backstage, né? Quando eu tô lá com o Celcinho, nosso querido Celcinho, eu falo, Celcinho, pô, esses cabelos brancos teus, né? Mas eu sou eu quero ficar no backstage disso. E a ideia da TV Golf Brasil veio com a vontade de fazer que o entretenimento fosse para o campo. Então, transmitisse aquela coisa da cena do golfe, mais focado ali na intimidade de um bate-papo como o nosso. Então, eu sonho com a TV Golf Brasil quase que uma Bloomberg. Tá? Você com as conversas, um grande bate-papo e o jogo acontecendo ali. Então nós criamos essa ideia focado no esporte do golfe e com o intuito, de levar para todos os campos de golfe, não somente no Rio de Janeiro. Nós demos o start no Rio, mas está aí. Nós andamos um pouquinho. E como é que foi o estalo para essa ideia do TV Golf Brasil? Como é que ela nasceu na tua cabeça? Que é uma outra coisa também, o início de uma jornada vem com uma ideia. Exatamente. Como é que foi esse estalo? Alguém indicou, nasceu, você foi lá, viu o Campo Olímpico e falou assim, pô, cara, aqui tem coisa. Como é que foi? O feeling, né? Feeling, né? Eu acho mas em que momento? Naquele momento? No momento em que o Canal do Rio não fala tanto do esporte. Eu falei, peraí, preciso ter algo que fale do esporte. Eu preciso ter algo que me dê ali uma probabilidade maior de falar um pouco de esporte. E por acaso eu estava no campo de golfe. Eu falei, pô, mas aqui, além de ser um cenário, né, que para onde você virar a câmera você tem algo extraordinário, eu posso fazer um pouco do entretenimento acontecer aqui dentro. Ali surgiu um pouco dessa ideia. É claro, né, que a gente está falando para um nicho de público muito pequeno, né? Eu tive a oportunidade, através de um programa de um amigo nosso em comum,
de nos levar a conversar com um golfista em Portugal. Veja, eu vou a Portugal, volto, lanço a TV Golf, né? E converso com um cara que é o maior golfista de Portugal, que é o nosso querido lá, Jorge Gabriel, que é o Faustão de Portugal. Ele é um grande apresentador e um golfista. E o Jorge fala isso, fala: Vinícius, eu acho que a ideia da TV Golf Brasil é transmitir um pouco do entretenimento, do bate-papo, a conversa no campo de golfe, e ao mesmo tempo você falar do grande esporte, né? Porque não é fácil jogar golfe. Você já tinha contato com o golfe? Lá em Portugal. Portugal tem muitos campos, né? Se eu não me engano, são 40 campos de alta qualidade, mais 40 de boa qualidade. São 80 campos qualificados dentro de Portugal. Lembrando que Portugal é do tamanho do Rio de Janeiro, né, gente? Exato. Então, sim. E para vocês terem uma ideia, o Rio de Janeiro tem 8 campos. Se eu não estiver enganado aqui na conta: Campo Olímpico, Petrópolis, Teresópolis, Búzios, Frade, Japeri. Búzios. É isso. São 8 campos. 8 campos. Então, assim, e lá em Portugal você tem 80 campos. Se eu falar aqui quanto tem na Flórida, vocês caem para trás. Não, uma curiosidade. Na Flórida tem 250, 220. 250 campos? 220. Eduardo, qualificados, tá? Nível 18, internacional. Não, tem campos de 9 também, mas a maioria é de 18. Agora, deixa eu só voltar num ponto aqui. Eu queria essa sua... Apesar de Portugal você ter o contato, eu queria que você falasse para o público aqui que um dos legados, e talvez o principal legado da Rio 2016, foi o campo olímpico de golfe, que é um campo público. Você não paga para entrar, né, e paga para jogar, mas ele é público, qualquer um pode entrar, pode usar o bar, o restaurante, pode contemplar aquele ambiente. Foi um marco também para o Rio de Janeiro, né? Sob a liderança ali dos nossos queridos Carlos Favorito, o Celso, né? A turma toda que está lá de professores. Então, só para vocês terem uma ideia, são quase 200 empregos diretos e indiretos gerados no coração da Barra da Tijuca. Então, isso ajudou muito ao esporte e facilitou muito você tomar essa decisão, não facilitou? Sem dúvida alguma. Até porque eu acho que tem uma coisa que é legal ali, que acontece, do empreendedor, né? Eu acho que ali você que está empreendendo, você que quer buscar nesse segmento, ali você tem uma porta. E se vocês trouxeram um bom produto, você pode, sem dúvida alguma, dar segmento naquilo. O que eu acho legal é que o Rio de Janeiro hoje está começando a ter essa dimensão, né? Independente só do campo de golfe. Tinha sofrido muito, né? Eu acho que a gente tem sofrido, né, Eduardo? A gente não tem que falar um pouco dessas mazelas que nós temos no Rio de Janeiro. Mas, sem dúvida alguma, se você tiver um bom produto para apresentar, você vai ter o teu espaço. Então, a TV Golf Brasil é um conteúdo transversal também para o Canal do Rio, né? Sim, eu já vi você usando muitas vezes os dois, fazendo uma simbiose dos dois, muito interessante. Então também você teve uma visão de geração de conteúdo transversal ali dentro dos seus projetos, né? Exatamente. Que é uma estratégia bem sucedida de negócios, né, Vinícius? Porque você puxa um público para assistir o outro, você acaba subdividindo, você vai vendo a classificação que está te acompanhando, é um outro nicho, mas tem entrevista, por exemplo, nós gravamos com recentemente no Fairmont, no hotel, e é o público que o golfe gosta de assistir. Sim. Né? Então, acho que você tem essa ligação, no final você tem essa sinergia ali, né? E vira um potencial, na verdade... Fazendo uma analogia com a indústria fonográfica, o Fairmont pode ser um cliente, pode ser um distribuidor, pode ser um elo de ligação para clientes potenciais. Então, assim, você tem uma visão estratégica também ao longo da sua trajetória. É isso que eu queria explorar nesse seu presente. Você sempre aqui, você narrou isso com muita clareza, a sua visão estratégica ou a estratégia propriamente dita sempre foram muito presentes na sua trajetória, digamos assim. Você acha que o teu amadurecimento ajuda você a olhar para uma estratégia num nível que você
talvez tenha chegado que você nunca tenha atingido, Vinícius? Fala um pouquinho sobre a importância da estratégia na sua trajetória. Eduardo, eu vejo que assim, se você não fizer nada sem uma boa estratégia, você acaba realmente se perdendo ali na frente. Quando a gente fala da probabilidade dessa unificação desses grandes conteúdos que a gente tem começado a gerar, sem dúvida alguma, é o comercial do negócio. Então, quando você vai dentro do campo, você está ali falando do bom chapéu, do bom relógio, do bom carro, mas esse carro está te acompanhando também lá atrás, no Canal do Rio, né? As visitas que nós realizamos no mercado agora para o exterior foram através de uma companhia que já teve patrocinando o Canal do Rio. Nós tivemos a oportunidade de estar em Las Vegas, pela Copper Lines e pelo Hotel Bellagio de Las Vegas. Então, são produtos que se encaixam, que se adequam perfeitamente num produto da TV Golf, que é um público mais específico, né? Se você não pensar nessas estratégias antes de você montar qualquer projeto, você acaba se perdendo no meio. Qual é a grande vontade que o Vinícius hoje tem tentado fazer, o Eduardo? E a gente tem buscado isso desde o primeiro momento da qualificação desse produto. Há pouco tempo atrás eu conversei com um grande amigo em comum que também está lançando um produto novo. Há 4 anos atrás ele sentou comigo ali nas Laranjeiras. Ele era um dos diretores de um jornal e hoje está com uma revista lançando no mercado. Recentemente lançou o mercado no entretenimento. Uma revista com um nome muito bom, né, que a gente tem aí assistido. E eu falei isso para ele. Falei, olha, o meu grande foco é levar os conteúdos que nós já produzimos para dentro de uma aeronave, onde a gente consiga vender o nosso Rio de Janeiro, tá? Com essa qualificação, com essa qualidade. E aí você tem a TV Turismo, você tem a TV Golf, você tem o Canal do Rio. O Rio precisa ser mostrado de alguma forma, não da forma negativa. Eu sempre bati nessa tônica, Eduardo. O Rio tem que ser mostrado como nós sabemos que ele é aqui dentro. Não esse Rio que traz as notícias negativas. Então, o tema de vir ali com essa tônica do Rio do bem, o Rio da qualidade, já vem com essa estratégia de trazer os bons conteúdos lá para cima. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção da audiência é que em alguns momentos aqui da nossa entrevista, o Vinícius deixou claro que uma ideia ou uma amarração, eu vou usar essa palavra, ela muitas vezes não tem uma janela de oportunidade naquele momento, mas você guarda num cantinho importante da tua mente e coração que, se ela for boa, você pode fazer uso dela mais adiante. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mas não é claro para muitos empreendedores. O imediatismo, ou você não trabalha isso com muita clareza. Então eu queria chamar a atenção para esse cuidado que o Vinícius tem na trajetória dele todinha. Ou seja, uma boa ideia, ela pode ser aproveitada lá um pouco mais adiante. Pense nisso quando você estiver conduzindo sua empresa também. Você sabe, sem te incomodar, já te cortando, como a gente falava aqui no Jô Soares, vamos brindar com essa caneca linda aqui, ó. É água, né? Como diz ali o Jô Soares. Você sabe que a música que abre a trilha e o teaser do Canal do Rio, é a música que foi lançada pelo Jô Soares e a música que foi lançada no meu primeiro disco. Poucos não perceberam ainda que existe uma canção ali. E a canção, verdadeiramente, foi produzida naquele período de 2004, tá ali. Então, algumas pessoas me cobram. Estou falando isso porque eu vou tocar na música, né? Quando você fala da caixinha de surpresa que você tem que ter, você não pode nunca deixar isso de lado. E eu concordo plenamente contigo. Tá ali. Não aconteceu ainda aquela explosão que você esperava. Mas você tem uma qualidade, você tem um trabalho, foi muito bem feito. Espera aí, deixa aqui. É uma pepita que precisa ser moldada, né? E a música está ali. Durante esse percurso inteiro que nós fazemos, os nossos trabalhos, principalmente no Canal do Rio, o meu teaser de chamada é a música de lançamento de um novo projeto que a gente muito em breve vai soltar. Muito legal. Vamos deixar a música para o nosso encerramento. Vinícius,
Eu queria fazer um encaminhamento aqui, infelizmente, para o final da nossa entrevista. Passou rápido, né? Pô, porque a gente tem conteúdo aqui para dias de conversa. E vamos ter outras oportunidades, seja aqui nessa bancada, seja em outros trabalhos que a gente faz. Comigo, eu sempre contar com você. Comigo também no canal do Rio, né? Eu quero esse cara lá. Vamos fazer. E o seguinte, Vinícius, te coloquei agora numa máquina do tempo, tá? E esse Vinícius aqui voltou lá e encontrou o Vinícius com 17 anos. Nossa. O que você fala para você mesmo nesse reencontro? Que coisa legal, gente. Olha, o melhor de tudo é o improviso, né? O músico, principalmente o bom músico, improvisa. Como agora. Isso aqui não tem nada como você começou, quando você abriu. Você falou, a gente aqui não tem roteiro. As pessoas muitas vezes não acreditam. É bom Não tem, cara. Marca aqui, mostra aqui, mesmo não tem nada. Começamos aqui, você esteve aqui recentemente com grandes amigos, nosso querido Sávio, entre outros amigos, grandes CEOs, né, de empresas que estão sempre aqui. A honra de estar aqui contigo é muito grande. Mas assim, Eduardo, eu só multiplicaria tudo isso que eu já fiz, ainda com mais intensidade. Hoje eu tenho uma filha de 41 anos, eu tenho uma neta de 20 anos de idade, eu tenho uma enteada que ficou no último casamento e tenho uma filha de 24 em Portugal. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Aliás, eu hoje estou vivendo mais, com muito mais intensidade do que eu vivia naquele período em que você está dizendo. Então eu só multiplicaria essa vontade de viver, essa vontade de conquistar. Eduardo, eu acho que nós que queremos chegar no objetivo, primeiro não temos que ter medo de nada. A vida te coloca aqui para você conquistar. A vida te coloca aqui para você brigar por ela. E aquele que não fizer isso, passa e acaba. Quando você olha para trás, você diz, caramba, o que você deixou? Eu falei isso recentemente. Só me falta agora escrever um livro, que muito em breve eu gostaria de escrever. Falta uma editora para a gente fazer um livro. Eu não sei se eu falaria ali nos bastidores globais. Sim. Né, algo do que eu vivi muito internamente. A gente está fazendo esse roteiro, mas eu não mudaria nada daquilo que eu fiz nesse percurso da minha vida. Muito legal a tua resposta. Fazer uma última pergunta para você. Como é que você se vê no curto, no médio e no longo prazo? Que você está um garotão ainda. Né? Então, assim, você é um jovem de mentalidade, você tem mentalidade de garoto, no sentido de energia, no sentido de criação, no sentido de tudo que é bom. Como é que você se vê no seu futuro? Você cheio de projetos aí, cheio de realizações, mas como é que você gostaria de estar daqui 10 anos? Vamos lá, 2035. Ajudando alguém. Nossa mãe faleceu recentemente, já tem um tempo, mas meu pai está comigo hoje. Eu tenho um pai que faz agora aniversário, vai fazer 87 anos de idade. Show. Um beijo. Nos tira a lágrima dos olhos, né? Porque essa garra que você traz, você tem que olhar, né? Claro que talvez nem todos tenham tido essa oportunidade, né? Mas eu não posso te negar que o meu olhar é poder acompanhar um pouco dessa trajetória que ele ainda tem pela essa vida, né? E talvez aí estender um pouco as mãos para aqueles que ainda precisam ser estendidos. Hoje eu estou embaixador da PAI. Tenho tentado, de alguma forma, Eduardo, conduzir através até dos meus canais alguma coisa que possa ajudar essas crianças especiais que estão lá dentro. Hoje está aí com uma nova gestão e é isso. Eu sempre sonhei, Eduardo, sempre sonhei. O músico e o verdadeiro artista quer o bem do próximo. E eu não posso te negar que como é que eu vejo isso ali para frente, claro, vivendo ao lado dessa hoje minha namorada fantástica que está vivendo comigo, mas poder estender a mão ao próximo e olhar para frente e falar assim, não, cara, você fez coisas lindíssimas.
E o melhor de tudo, você é responsável por isso. Você é responsável por isso. Porque nós não somos nada sem ter vocês fazendo alguma coisa por nós. E com muita humildade eu digo, Eduardo, eu tenho amigos que dizem para mim, cara, tem uma lacuna no mercado da música que você tem que voltar. A gente recentemente ouviu falar que o Roberto brigou com o empresário dele. Alô, Dó de Cinema. Então, cara, tem coisas que assim, se Deus quiser, a gente é que vai resolver. Mas é bem verdade que você tem que passar aqui deixando sua marca. E se você puder passar, deixando a tua marca, ajudando ao próximo, estendendo a mão e não fazendo M, entendeu? Você passa bonito. Vinícius, eu te agradecer, eu nem tenho como te agradecer, porque foi um brinde à inteligência, ao empreendedorismo, à garra, uma série de coisas que a gente trabalhou aqui, né? Eu queria assim, deixar aqui o nosso podcast aberto para você, para todos os seus projetos, te agradecer de coração por você ter nos brindado, né? E antes de terminar, eu vou pedir para você cantar a música que você ficou devendo para a nossa audiência. Poxa, caramba, que bom, que bom. Não, eu que te agradeço, cara, demais. Muito legal estar aqui. E quando eu volto, o Mauro Mota fala para mim, Vinícius, vamos fazer alguma coisa que lembre... Você é meu amigo de fé. O produtor do Roberto fala, Vinícius, eu queria fazer algo assim contigo, que era uma coisa latina. E aí eu venho com o Mauro e apresento essa música ao Lincoln Olivetti. Para quem não sabe, o Lincoln Olivetti foi responsável por todos os arranjos de todos os artistas que vocês podem imaginar. Só que o Lincoln trabalhava, Eduardo, de madrugada. E na madrugada dessa de um dia, o Mauro pega aquela fita que nós fizemos e no final fala assim, Vinícius, tem que estar lá às 3 horas da tarde, 3 horas da manhã. Eu falei, mas 3 da manhã? E 3 da manhã nós chegamos lá e mostramos uma coisa para ele. E ao invés de ele fazer o para, ele fez algo do para, o canal do Rio aí. Eu sei o quanto te quero, eu sei o quanto te amo. Eu já te dei minha vida e qualquer coisa te chamo. Esse amor é loucura, não te esqueço só um instante. Essa paixão me domina cada dia mais que antes. Enlouquecido por amor, eu fico assim. Você faz tudo o que quiser fazer de mim. Aprisionados pela sede da paixão. Quem é que pode dominar o coração? Apaixonados entre beijos e prazer. É impossível não deixar de te querer. E eu que sou tão simplesmente um sonhador, te espero sempre, pois eu vivo desse amor. Cara, e o Lincoln Olivetti fez Canal do Rio. Isso é música do Canal do Rio. Fiquem ligados que em breve a gente vai fazer isso com mais precisão. 3 horas da manhã e o Lincoln fez essa música tocando no teclado. Sensacional. Vinícius, eu realmente vou ter que te agradecer de novo. Foi espetacular a entrevista. Muito obrigado. Você tem um parceiro aqui, você tem um aliado, eu que te agradeço, um admirador. No fundo, eu sou teu fã. E quem me conhece sabe que eu digo isso para poucas pessoas.